Quero ver então como é que está a interpretação de texto de vocês. Alguém, em poucas palavras, poderia nos falar o que é uma função par de acordo com a leitura? É algo bem bobinho, bem simples. Parabéns, garoto. Só isso, cara. A função f de x fica igual à função f de menos x. Só isso. Simples, eu não entendi nada. Vou te explicar melhor então. Vou te dar um exemplo. Y igual a x ao quadrado. Quanto fica a função? Ou no lugar de y eu posso chamar de f de x para ficar mais elegante, né? Quanto vale o f de 1? 1 vezes 1, 1, muito bem. Quanto vale o f de menos 1? 1. Ó, quando a função f de 1 é igual à função f de menos 1, a gente chama ela de par. É só para o 1, professor? Não, não, pode ser qualquer número. Quer ver? F de 5, quanto é que vai dar? Muito obrigado. E f de menos 5? 25. Então o que o amigo falou é a mais pura verdade. Mostra que ele leu e entendeu claramente o que estava sendo dito lá. Até porque, né, cara, se o cara lê aquilo lá e não conseguir tirar essa conclusão, quer dizer que a leitura do cara está muito prejudicada. Quer dizer que tu não consegue ler efetivamente de verdade, né? Tu consegue ler a sequência de letras, mas tu não está entendendo o que tu está lendo. Eu tinha esse problema, eu tive um grave problema de interpretação de texto. Até o 7º, 8º ano, eu era um cara que lia e não entendia direito o que lia. Aí achava tudo difícil. Quando eu comecei a descobrir que as respostas estão todas nos livros, que está tudo ali pronto, meu Deus. Aí eu às vezes até perdi a vontade de ir para aula, porque eu preferia ficar em casa lendo, que eu percebia que o livro me ensinava muito melhor do que o professor. O livro é muito melhor professor do que o próprio professor. Olha o que eu estou te dizendo, cara. Que eu sou substituível por um livro bom. É isso que eu estou te falando, é a mais pura verdade. Certo? Parabéns, hein, garoto? Botei fé, cara. O cara aparentemente lembrava da leitura anterior, isso, ou deu uma revisadinha agora, o que não perde o mérito. Função par é aquela função cujo valor da f de x dá o mesmo resultado que a f de menos x. É isso mesmo. Muito bom. Função par. E o que seria então uma função ímpar? Que dá diferente? Não. A que dá diferente é essa aqui, ó. Função nem par nem ímpar. A f de x é simplesmente diferente da f de menos x. Não tem nada a ver um com o outro. Isso. Nesse caso, a função é ímpar quando a f de x dá um valor com sinal oposto da f de menos x. Ou seja, o mesmo módulo, mais sinais opostos. Dá um exemplo, professor. Claro, amigo. Y é igual a x. Ou, né, f de x é igual a x, é um exemplo de uma função ímpar. Olhem por quê. Quanto é que é a f de 1? 1. Quanto é que é a f de menos 1? Menos 1. Tá vendo? A f de 1 e a f de menos 1 tem o mesmo módulo, mas sinais opostos. Se eu fizesse a f de π, quanto é que daria? Π. E a f de menos π? Daria menos π, quer dizer que está dando o mesmo valor, mas sinais opostos. É a característica da função ímpar. Ela tem essa característica. E se não existe nenhuma relação entre o f de x e o f de menos x, a gente fala que a função é nem par nem ímpar. Então, por exemplo, f de x é igual a x mais 1. Pronto, ó, já ficou nem par nem ímpar, porque f de 1, por exemplo, é 2. E f de menos 1 é 0, tá vendo? Não tem nada a ver um com o outro, não é? Né? É um mais, outro menos, com o mesmo módulo. Só isso, tu vê, ó. Quanto é que é o seno de π sobre 2? Seno de 90, parabéns. Quanto é que é o seno de 90? 1. E o seno de menos π sobre 2? Menos 1. Então o seno é uma função par, ímpar ou nem par nem ímpar? Ímpar, né? Porque o seno de π sobre 2 deu 1, o seno de menos π sobre 2 foi lá para baixo, deu menos 1. Então é ímpar. Quanto é que é o cosseno de π? Cosseno de π. Menos 1. E o cosseno de menos π? Perdão, demorei. Cosseno de menos π. Menos 1 também, né? Então a função cosseno é o quê? É uma função par, porque quando tu coloca π e menos π dá o mesmo resultado, certo? E aí só daqui a pouquinho eu posso te falar da função tangente, que eu tô agoniado para te contar. Ela vai ser do tipo nem par nem ímpar, daqui a pouco a gente chega lá. Muito obrigado pela atenção nesse finalzinho de aula e até daqui a pouco. Muito bom.